Soluções jurídicas integradas, planejamento e auxílio na imigração. É isso que o Brito Advocacia faz. Vamos conhecer um pouco da história da Brito Advocacia e também o que os clientes dizem desse serviço de excelência que é prestado para a comunidade imigrante em Portugal ou em qualquer outro país da Europa. Eu sou o Igor Cerqueira e você acompanha comigo mais uma entrevista aqui no Estrela do Atlântico, um programa do Nossa Mente Mestre. Tá preparado? Então vamos lá! E ela veio de cliente a hoje colaboradora na Brito Advocacia. A gente vai receber aqui nos estúdios a Roberta Facundo, que foi isso, cliente do Brito e agora trabalham juntos. Me conta como é que foi o início dessa relação. Tá. Em meados de 2024, comecei a entrar em contato com o Brito, né, para prestar o serviço de assessoria de visto, né, para trazer de forma segura a mim e a minha família. E foi aí que a gente começou a estreitar as conversas, eu, advogada no Brasil, e a gente trocando ideias. Fiz todo o meu processo de visto, né, com ele, que deu tudo certo. Ao chegar também continuei sendo assessorada com ação judicial em face da AIMA, e veio a proposta de trabalharmos juntos, né, de ser colaboradora na Brito Advocacia. E isso iniciou-se exatamente em fevereiro de 2025, essa trajetória, né, essa parceria na qual atualmente eu colaboro junto ao Brito, né, ao Dr. Carlos, nas demandas judiciais do escritório. E o Carlos Brito é um empreendedor que está sempre muito antenado nas novidades do mercado e na atualização também, com expansão do escritório para vários outros departamentos e setores. Me conta um pouquinho qual que é o diferencial de vocês lá no escritório. Bom, eu sempre digo que o nosso diferencial é que nós também somos imigrantes. Então, o fato de sermos imigrantes faz com que a gente tenha uma outra ótica sobre todas as situações. Eu digo que nós trabalhamos com vida, com sonhos, né? Desde a assessoria de visto, como os processos judiciais. Ali a gente está lidando com a vida e o sonho das pessoas. Então, eu digo que esse é o diferencial. A gente faz como se fosse para nossa família, a gente faz como se fosse para a gente. E esse é um dos grandes valores do Brito. O Dr. Carlos Brito tem esse valor muito intrínseco nele, né? E isso passa para a gente, passou para a gente. Então, eu acho que é esse o diferencial. A gente tem todo o zelo, todo o cuidado com cada cliente que entra em contato. Maravilha! E quais são os tipos de serviços que vocês prestam no escritório? A gente presta assessoria de visto, né? E também temos os processos judiciais, tudo referente à AIMA, tudo referente à imigração. Então, vai de assessoria de visto até processos judiciais, quem já está aqui, que está com problemas em relação à AIMA, e a gente trata de todo esse tipo de assunto. Que maravilha! O Carlos Brito, que também, né, é o core desta operação, ele também participa aqui com a gente através de uma mensagem que ele deixou gravado, isso porque durante a gravação deste episódio ele está em viagem, e é uma viagem para a expansão do negócio, não é isso? Exatamente. O Dr. Carlos Brito sempre com aquela ideia visionária, né? Prospectou, né? Expandiu os negócios do escritório para atuação nos Estados Unidos. E ele estava lá nesse processo, ele está lá nesse processo de expansão e muito em breve estará retornando. Muito bem, vamos aproveitar e ver a mensagem aqui do Carlos Brito. Olá, eu sou Carlos Brito, fundador do escritório Brito Advocacia e estou concorrendo ao Prêmio Estrela do Atlântico. E hoje venho contar aqui um pouco da minha trajetória. Eu que era morador do subúrbio do Rio de Janeiro, exatamente o bairro de Realengo, onde também me formei pela Universidade de São José. E após a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? E com isso eu escolhi imigrar para Portugal. Naquela época ainda tinha um acordo de reciprocidade entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal. Como eu já atuava como advogado no Brasil, inclusive com direito migratório, foi fácil, né, de certa forma, fazer essa transição, né? Fácil no quesito documentação,
né, porque tive que reaprender as leis portuguesas, tive que estudar sobre imigração mais profundamente, fiz algumas certificações internacionais e com isso a gente foi crescendo e ganhando prestígio. Hoje o nosso escritório tem mais de 800 processos distribuídos para pedido de título de residência, diversas nacionalidades já deferidas. E tudo isso, hoje em dia, a gente conta com o apoio da Roberta Facundo e do Eduardo Rodrigues, que trabalha com a gente. Lá, atualmente eu estou na Flórida, implementando um novo projeto, abrindo um novo escritório, e eles estão dando todo o suporte necessário lá no Brito Advocacia. Obviamente que todos os casos passam por mim, tem o meu crivo, porque eu analiso, reviso, vejo se está ok para poder distribuir. Mas eu tenho que agradecer muito à equipe, né, principalmente a Roberto e Eduardo, porque são eles que estão conduzindo aí os processos judiciais, os pedidos de nacionalidades e etc. Com relação ao Prêmio Estrela do Atlântico, para mim é uma grande honra, uma satisfação imensa estar participando, ter sido indicado, independente do resultado, se eu vou ganhar ou não vou ganhar, mas só de estar participando, só de ter indicação, já é um grande privilégio. Então, eu agradeço a todos vocês e agradeço ao voto de cada um no meu escritório. Sem dúvidas que as empresas que estão nomeadas ao Estrela do Atlântico são empresas de reconhecimento e valor com o trabalho prestado para a nossa comunidade imigrante em todos os países da Europa. Muitas delas atuam diretamente em Portugal, porque Portugal passa a ser a porta de entrada para a Europa, para quem vem, né, do Brasil e a gente fala o mesmo idioma, mas é claro que essa referência de ser nomeado ao Estrela do Atlântico, de ser indicado pelo público e hoje está aqui nos estúdios da nossa Mente Mestre para nos contar um pouco de como é que foi essa trajetória, sem dúvidas que essa é uma validação da qualidade do trabalho. Roberta, me conta como é que foi vocês serem nomeados ao prêmio, como que isso chegou lá no escritório? Foi algo que nos deixou muito feliz, né, ter esse trabalho reconhecido, porque estar no Estrela do Atlântico é ter nosso trabalho reconhecido, é ver que o que a gente faz no dia a dia está sendo reconhecido, está sendo validado, é como você disse. E como eu disse anteriormente, como a gente lida com sonhos, a gente lida com vidas, como você mencionou, Portugal é uma porta de entrada, é uma mudança de vida para as pessoas que nos buscam. Então, assim, ser reconhecido, ser indicado, já faz valer todo o nosso trabalho. Como o Dr. Carlos disse, ganhando ou não, a gente já se sente muito honrado por ter sido indicado. Claro, essa transformação de vida, né, é fundamental, principalmente para as pessoas que decidem cruzar o Atlântico, ou às vezes deixar as suas famílias, né, para trás, ou quem sabe trazer as famílias também através do reagrupamento familiar. Vocês atuam para outros países também? Como é que funciona esse apoio jurídico? Atualmente a gente está atuando com a assessoria de visto, esses processos judiciais contra a AIMA e a nacionalidade portuguesa e expandindo para os Estados Unidos, né? Então, assim, nosso trabalho engloba isso atualmente, Portugal e, em fase de planejamento, os Estados Unidos. Maravilha. E os clientes são de todas as nacionalidades? 90% brasileiros. Então, nosso trabalho é diretamente com eles mesmo. Não só pela facilidade da língua, mas como eu disse anteriormente, por sermos imigrantes brasileiros, eu acho que isso acaba que aproxima mais ainda. Que maravilha. E tem alguma história de algum cliente ou casos que vocês tenham realizados, bem-sucedidos e que lhe chama a atenção e mostra o grau de excelência do serviço de vocês? Olha, eu vou lhe dizer que um caso de uma cliente em particular nos chamou muita atenção. Essa cliente inicialmente fez a manifestação de interesse, né, tão conhecida por todos nós, indeferido pela AIMA, né?
informando que ela não tinha as contribuições necessárias. Mas o que é que ocorreu? Essa cliente estava com um contrato de trabalho, sendo que a empresa não contribuiu, né, à época, quando ela tinha o direito, não fez a contribuição correta, e aí ela ficou com o pedido indeferido. Nós recorremos, né, junto à AIME, conseguimos reverter essa situação e hoje ela já conta com o título de residência dela aprovado. Que maravilha, né? Isso deve dar, assim, uma satisfação enorme de poder acompanhar as pessoas que, por vezes, vêm com suas famílias também, não é? Como que isso se estende à família? Normalmente as pessoas ou fazem o planejamento de forma de trazer toda a família, ou muitos deles vêm, faz o seu visto, vem, reconhece o território, vê como funciona tudo e depois vem e traz a família. Procura a gente novamente, deu tudo certo e vem e traz a família. E também ainda há a possibilidade, né, de acionar judicialmente para que a gente possa fazer o reagrupamento familiar. Mesmo com a alteração da lei, ainda nós estamos no regime transitório. A pessoa preenchendo os requisitos, né, daquela possibilidade de entrar no regime transitório, ainda há a possibilidade de reagrupar. Legal. Também estou sabendo que vocês operam na parte de nacionalidade. Exatamente, a gente também trabalha com a nacionalidade portuguesa. E a gente vem, né, lidando com essas alterações da lei, e assim, ainda é possível, né, a pessoa pedir a sua nacionalidade ainda com o tempo anterior, antes da mudança da lei. Maravilha. Esses depoimentos, né? A Roberta já foi cliente e ela falou aqui que faz hoje o trabalho como se fosse para você mesmo, e Isso. afinal, no seu caso, foi, não No é? caso foi. Isso é o que eu digo. A lida antes com o Dr. Carlos e todo aquele processo fez com que a gente se aproximasse, né? A troca de experiências e aí o convite. Então, assim, a forma como eu fui tratada, a forma como decorreu o meu processo, fez eu acreditar que a gente lidava com os mesmos valores, o esmero, a dedicação com que foi feito o meu visto, eu acho que fez toda a diferença e deu toda a credibilidade. Então, assim, hoje eu indico para os próximos clientes, eu lido com isso porque a experiência pessoal foi a que fez toda a diferença. Eu digo, todo cliente chega no escritório, ou alguém que entra em contato pelo WhatsApp, eu me cito como exemplo, né, de sucesso. Não só o meu, mas de várias outras pessoas, mas eu me incluo, porque assim, nada melhor do que a sua própria experiência para validar o que o escritório preza. Claro. E nessa sequência também temos aqui depoimentos de outros clientes que passaram também pela Brito Advocacia e que já tem aí o seu serviço resolvido e é exemplo da excelência prestada pelo escritório. Vamos conferir. Eu me chamo Camila Santos, eu estou em Portugal, vai fazer 3 anos agora, final de janeiro. Quando nós resolvemos imigrar para cá, meu esposo resolveu vir, né? Ele veio na frente, ele seguia o Brito Advocacia, então ele falou: Camila, vamos imigrar para Portugal? Eu não estava acreditando, porque meu esposo é muito agarrado à família. E ele fez contato com o Dr. Carlos Brito, que nos deu toda a assessoria, conseguiu alugar casa para gente aqui em Portugal, logo assim, de imediato. Veio eu, meu esposo, minha filha de 15 anos, minha mãe e meu pai. Viemos todos para cá já com casa alugada, tudo com suporte da Brito Advocacia. E em pouco tempo nós conseguimos nosso título de residência. Eu cheguei aqui, meu esposo chegou em dezembro de 2022, eu e minha filha, minha mãe e meu pai chegamos em janeiro de 2023. Em setembro, nosso título de residência, meu e da minha filha, já tinha chego. Ele conseguiu dar entrada e nós já estávamos com o nosso título. Do meu esposo, acabou sendo CPLP, que hoje em dia ele já está com título, e meu pai e minha mãe também conseguiu o título de residência. Então, assim, eu quero falar que o escritório deu todo o apoio para minha família.
Então, eu indico eles, entendeu? Não é mentira. Nós estamos aqui, é prova viva disso. Estamos aqui, vamos fazer 3 anos. Então, quem quiser imigrar, pode contar com a Brito Advocacia, que eles dão todo o apoio. Desde você no Brasil, eles agora vão fazer visto, fazem visto, né? Porque agora só entra em Portugal com visto. Eles dão toda a assessoria até você ter o seu título de residência em mãos. Legal, né? Quando a gente tem depoimento de clientes, né, que contrataram um serviço e que se sentem inspirados pela qualidade da entrega e deixam um depoimento desse aqui com honra, né, para o escritório. Com certeza, é o que eu disse, é o que dá credibilidade. São depoimentos de pessoas que tiveram a experiência, que realmente o que acontece é quem é cliente de assessoria de visto. Eles costumam dizer que só solta a mão do cliente quando ele tiver com título de residência em mãos. Porque que acontece muito? Ainda acontece o erro do consulado mandar o visto do cliente sem um agendamento. Então, nós temos que buscar o agendamento através de ação judicial e aí a gente tem sempre esse acompanhamento. A gente dá... Anteriormente eu tive esse acompanhamento e hoje a gente dá esse suporte, que é desde a assessoria, desde o consulado no Brasil até o título de residência em mãos aqui em Portugal. Quando vocês pegam lá um processo de um cliente, qual que é a principal motivação que deixa ali a equipe energizada para seguir com aquele processo? A gente sabe o quão difícil é ser imigrante, né? O tanto de obstáculos que a gente tem que enfrentar. E assim, a gente receber as fotos depois, as pessoas agradecendo, mandando feedback, mandando a foto, agradecendo por toda a equipe, por toda a dedicação que foi dada àquele processo, faz a gente... Os clientes que depois passam só para agradecer, para dar um abraço, para apertar a mão, nem que seja para tomar um café e dizer graças a Deus deu certo, graças a Deus e a vocês deu tudo certo. Então, eu acho isso que faz a diferença. É como eu disse, a gente trata cliente mesmo assim, como se fosse alguém bem próximo. Eles voltam lá, nem que seja para conversar, nem que seja para dar um feedback, nem que seja para dizer assim, se não fosse vocês... É meio que a maioria dos clientes se tornam amigos. Chegam lá só para conversar, para contar que deu certo. E eu acredito que isso faz tudo valer a pena. São valores da Brito, né, do Dr. Carlos, que são realmente enraizados. É tratar o cliente não só como mais um cliente. É tanto que a gente hoje conta com mais de 800 processos distribuídos, né? Então, assim, eu acho que se não tivesse credibilidade, a gente não tivesse todo esse trabalho, não estaríamos aqui, inclusive, sendo indicado para a Estrela do Atlântico. Que maravilha! E como é que estão as expectativas para o dia 1º de março, hein? Grandes. Ansiosos, mas confiantes de que vai ser o melhor. A Brito Advocacia está indicado para a edição dos Melhores do Ano 2025, do Prêmio Estrela do Atlântico, onde vamos descobrir o vencedor de cada categoria no dia 1º de março de 2026. Por que as pessoas que estão assistindo a gente de casa devem votar na Brito Assessoria? Porque o nosso diferencial é tratar o cliente de maneira mais pessoal, mais carinhosa e mais dedicada possível. E quem é nosso cliente sabe o diferencial de a gente lutar como se fosse algo nosso, algo pra gente. Que é isso, como eu digo, a diferença faz a gente ser imigrante também. Então a gente lida como se fosse um sonho nosso. A gente sabe que a gente está lidando com vidas e com sonhos. Seja uma assessoria de visto, um planejamento que vai mudar a vida toda de uma pessoa e de sua família, ou seja, um processo judicial no qual a pessoa ali já está ansiosa, passando por muitos problemas para obter o título. E um dos diferenciais também do Dr. Carlos Brito é que ele tem um livro, né, que fala sobre os cérebros em trânsito. Me explica isso, Roberta. Bom, Cérebros em Trânsito foi um livro, né, idealizado e escrito pelo Dr. Carlos Brito, com base nessa experiência, né? Trata de neurodireitos, de todo esse impacto, não só psicológico, mas nos direitos do imigrante. Toda essa vivência da imigração
fez com que essa lida diária, essas experiências, fez com que aflorasse nele essa vontade de escrever sobre os impactos da imigração, né, no nosso psicológico, agregando um pouco de direito, neurodireitos, né, com o direito em si. Claro, isso é super importante, não é? Também estamos vendo agora algumas mídias de artigos, não é? Que mencionam também o trabalho do Dr. Brito. Vamos comentar um pouco sobre isso, Roberta? Ele tem vários artigos publicados que realmente tratam sobre essas dificuldades e sobre as atualizações do direito imigratório, que aborda toda essa, essa, essas leis, né, a mudança das leis, e que aqui em Portugal são bem mais presentes e aplicadas ao direito em si. Legal. A gente está vendo uma matéria sobre o destaque no valor econômico, né, do jornal O Globo. Eu acredito que os artigos publicados que têm alcance no Brasil, o livro em si publicado, né, eu acho que são diferenciais, né, que mostram a nossa dedicação, né, o empenho, porque está sempre se atualizando, né? Então, os artigos publicados são sempre atualizados, são sempre que tratam da realidade em si, né? E o que mostram a dedicação ao direito imigratório, à imigração em si, às pessoas em si, e que mostram o alcance, a seriedade da empresa e todo o empenho com que o Dr. Carlos leva o trabalho. Que maravilha, sinal de excelência, e isso é um dos marcos, não é, de que dá muito orgulho para nós imigrantes e empreendedores e orgulho da nossa bandeira. Eduardo, que também trabalha com a Brito Advocacia, também deixou uma mensagem aqui. Vamos conferir as expectativas e a mensagem do Eduardo aí de boa sorte nessa candidatura. Meu nome é Eduardo Rodrigues. Eu conheci o Dr. Carlos Brito ainda no Brasil, né, onde ele atuou em causas particulares minhas. Né. Foi uma pessoa da qual me identifiquei muito, pois ele tem as premissas bem parecidas com as minhas, de valores e outras mais. Né. Depois de determinados anos, Dr. Carlos imigrou para Portugal. Né. Por coincidência, eu também. Contratei a empresa dele à época para tratar de todo o sistema de legalização da minha família. E isso me proporcionou não facilidade, porque imigrar nunca é fácil, mas menos problemas que o imigrante costuma atravessar, né? O processo de imigração é um processo, pelo menos no primeiro ano, da qual você precisa de muita resiliência, e você estando com a documentação em dia, ela evita barreiras, entendeu? E evita problemas da qual muitos imigrantes costumam ter, né? Então, problemas desse diverso. E com a assessoria da Brito Advocacia, algumas dessas barreiras eu consegui superar com facilidade e outras nem tive. Tá? Isso em decorrência da informação precisa, entendeu? Da assistência, da assessoria. Né? Acaba que com isso eu acompanhei o surgimento da Brito Advocacia em Portugal. Né? Fui uma pessoa bem próxima aqui, né? E isto em decorrente do vínculo profissional que nós tivemos, da qual acabou se tornando um vínculo de amizade. Tá? E isso para mim foi essencial. Toda a assessoria da Brito Advocacia para mim para minha família, foi um divisor de águas. Tá? E gostei tanto da pessoa que acabou que virei parceiro, entendeu? Comercial. Hoje temos uma parceria, tá?
E o Dr. Carlos Brito, desde a primeira vez que conheci até hoje, é um cara que eu digo que a palavra não tem curva, entendeu? E isso ele leva para a Brito Advocacia, aonde ele preza bastante os contratos, preza bastante os clientes, preza a informação, a transparência, entendeu? E isso é um pilar, entendeu, essencial para uma empresa. Para a vida de um imigrante, então, você ter uma empresa que preza a transparência como um dos seus principais pilares, um dos seus principais valores, entendeu? É essencial. E na Brito Advocacia a gente tem isso. Maravilha, né? Isso faz com que os clientes tenham confiança no processo e, de fato, celebra essa indicação aqui ao Estrela do Atlântico por estarem participando e concorrendo nesta edição que vai selecionar o melhor do ano. E se você for cliente, já conhece o trabalho e acha que a Brito Advocacia deve ganhar o prêmio, se você tiver ainda tempo, é só acessar o nosso site, prêmioestreladoatlântico.com, e deixar o seu voto na categoria disponível aí. Bem, para a gente concluir essa conversa, eu queria entender de você como é para a Roberta também estar envolvida num outro projeto, né, que é o projeto da Brito. Como que você, a nível pessoal, sente essa sua contribuição e consegue estar tranquila todos os dias pela excelência do serviço que vocês desenvolvem? Assim, como já foi passada essa questão dos valores, crescimento, né? Enquanto advogada, eu obtive muito crescimento profissional, né? Valores, né? Dr. Carlos compartilha de valores que são importantíssimos, né? O desenvolvimento como pessoa também foi muito grande, porque a gente lida com várias pessoas com problemas diferentes, com sonhos e com anseios, e isso faz a gente ter uma visão diferente. Não é só mais um cliente, a gente tem uma ótica diferente, a gente tem uma perspectiva diferente, o que faz com que nós cresçamos até como ser humano, para além de profissionais. Que maravilha! Vamos aproveitar esse momento para um ritual importante aqui no Estrela do Atlântico, que é esse ecossistema para juntar outros empresários e imigrantes aqui em Portugal, né? Estamos no estúdio em Portugal, mas também contemplando a todos os outros países da Europa. E uma das partes mais importantes aqui é a entrega da nomeação oficial que vamos fazer agora. E já temos aqui a nomeação que vem acompanhada de um presente especial. Um espumante francês, escolhido pelo nosso sommelier Linaldo Oliveira, e um presente para que vocês em equipe possam celebrar esta indicação e, quem sabe, a vitória nessa edição. Muitíssimo obrigado. Gostaria de agradecer a você, Igor, pela recepção, pela receptividade, e agradecer a todos pela indicação. Pedir quem não votou ainda que, se possível, vote. Você que conhece o nosso trabalho, que conhece o trabalho da Brito Advocacia, que sabe o tanto que nós nos dedicamos, que vote na gente, que a gente já está muito grato só em estar participando. Quiçá se formos os vencedores. Claro, vamos descobrir isso no dia 1º de março, no palco do Teatro Sá da Bandeira. Agora, você que está acompanhando de casa, eu convido a seguir aqui no nosso canal para poder conhecer outras histórias de empresários e empreendedores brasileiros que estão fazendo sucesso aqui na Europa. Até o próximo episódio. Tchau!